Então, vamos lá na alternativa B, né, do nosso para finalizar. Escreva quantas ordens e quantas classes tem o número que representa a população do estado do Mato Grosso. Vamos relembrar o que é classe, o que é ordem, pessoal. Né? Eu tenho aqui unidade, dezena, centena de unidade simples, unidade, dezena e centena de milhares e unidade, dezena, centena de milhões, né? O que vai ser as minhas classes, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3 classes, né? Então, eu tenho 3 classes de um número. Se o meu número é milhares, então eu vou colocar que ele tem 2 classes. Se é milhões, ele tem 3 classes. Se é unidade simples, ele tem 1 classe, tá? A ordem, como que eu vou ver as minhas ordens? Eu tenho lá a ordem 1, que é a unidade, da unidade simples, a 2, que é a dezena da unidade simples, 3, que é a centena da unidade simples, 4, unidade de milhares, 5, dezena de milhares, 6, centena de milhares, e assim sucessivamente, tá? Então, eu começo da unidade simples, unidade, e venho aumentando os números, tá? Para eu saber quais são as ordens, qual é a ordem do número. Na alternativa C, ele pede, escreva o valor posicional do algarismo 4 do total de habitantes do estado de Mato Grosso do Sul, na ordem 1, 5 e 6. Aí vocês vão colocar lá. A ordem 1 é o que? A unidade? É dezena? É centena? Você vai colocar lá. A ordem 5, o que é? É 40? É 400? Né? É 4.000? Um exemplo, tá? A ordem 6, o que ela é? É 4.000? É 40.000? Né? É 400.000? Tá? Aí vocês vão ver lá qual é a ordem, qual é a numeração que vocês vão colocar, tá bom? O exercício 5, ele nos fala assim. O exercício 5. Ana comprou uma televisão, deu R$230 de entrada e dividiu o restante em 8 prestações, iguais sem juros. Sabendo que o preço total da televisão é de R$1.590, qual é o valor da prestação de cada prestação? Pessoal, então ela comprou uma televisão de R$1.590. Ela deu R$230 de entrada e quer saber e dividiu o restante em 8 prestações. Qual o valor dessa prestação? Né? Vamos pensar lá. O exercício 6. Em um teatro, as cadeiras estão distribuídas em 2 pavimentos. No primeiro pavimento, há 18 filas com 24 cadeiras em cada uma. No segundo, são 10 filas com 20 cadeiras cada. Quantos lugares há nesse teatro? Né? Na primeira fileira, ela tem 18 fileiras e 24 cadeiras. O que eu tenho que fazer? 18, que conta que eu vou fazer? Adição, subtração?
Multiplicação ou divisão, né? Aí tá com 24 cadeiras, mais. Aí eu tenho lá, na segunda fileira, são 10 filas. Que conta que eu vou fazer aqui? Né? São 10 filas para 20 cadeiras. Quantos lugares há neste teatro, né? Então, vocês vão ter que ver que conta vocês qual é, né, a conta que vocês vão fazer aqui nesses espaços. Sabendo que vocês têm que somar o total, né? Lembrando também que quando eu tenho, né, uma expressão de números para eu fazer cálculo, sempre a divisão e a multiplicação eu resolvo primeiro que a adição e a subtração, tá bom? Então, vamos lá. O exercício 7. As potências. As potências indicam multiplicações de fatores iguais. Escreva a potência representada em cada item e depois calcule seu valor. Alternativa A. 4 elevado ao cubo, né? Lembra que eu falei como que eu calculo a potência? É um número sucessivamente vezes ele mesmo, né? Então, se eu tenho lá 2 elevado à quinta potência, então eu tenho lá 2 elevado à quinta potência, o que eu vou fazer? 2 vezes 2 vezes 2. Então, vamos lá, pessoal. Desculpa, tá? Que o meu filho entrou aqui na sala. Então, vamos lá. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, mas eu tenho que colocar ele a quantidade de 5 vezes. Então, vezes 2 vezes 2. Eu tenho aqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, eu tenho o número 2, 5 vezes, ok? Aí, eu vou multiplicar ele. 2 vezes 2, 4. Aí, eu vou multiplicar de novo. 2 vezes 4, eu tenho 8. Aí, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 8, eu tenho 16. Aí, eu vou multiplicar 16 por 2 de novo. 2 vezes 16, eu tenho 32. Então, a minha potenciação, né? A minha potência, da minha potenciação de 2 elevado à quinta potência é igual a 32, tá? Então, assim, vocês vão resolver os exercícios que eu tenho embaixo, tá? Que ele pede lá. O que ele está pedindo? 4 elevado ao cubo. O que é 4 elevado ao cubo? 4 elevado ao cubo, eu vou utilizar o número 3, tá? Aí eu vou fazer a minha conta lá. Depois ele pede 9 elevado ao quadrado. O que é ao quadrado que a professora falou na aula anterior, né? E depois ele pede 3 elevado à quarta potência. O que é quarta? 4. Então, eu vou pegar lá 3 elevado à quarta potência e vou resolver ele, tá bom? E o exercício 8, né? A radiação que é indicada pelo símbolo raiz, tá? Pelo símbolo radical. É a operação inversa da potenciação.
Então, vamos lá. Aqui eu vou descobrir qual é o valor da raiz. Agora, na radiação, eu vou descobrir o valor ao contrário, né? A raiz eu vou descobrir o valor ao inverso da potenciação. Então, ele tem lá, calcule o resultado de raiz quadrada de 64 mais raiz quadrada de 25, né? Então, o que ele quer? Como que eu vou saber? Quando eu me refiro, lembra lá a aula passada? Quando eu me refiro a raiz quadrada, eu me refiro a um número vezes ele mesmo. Qual número vezes ele mesmo que eu vou ter a resposta 64? Né? Se eu tivesse lá, um exemplo, uma raiz quadrada de 16, qual número vezes ele mesmo dá 16? O 4, né? 4 vezes 4 é igual a 16. Então, qual seria a minha potência da raiz de 16? Seria o 4, que é o número que eu vou multiplicar 2 vezes, tá? Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Descobriu, tirou da raiz, qual é a raiz de 64 e qual é a raiz de 25, você vai somar esses dois valores e vai dar a sua resposta, tá bom?